Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Champions Cast. Hoje o assunto vai ser performance. Performance nas pistas, performance nos negócios, performance na internet. A gente trouxe para esse bate-papo convidados super especiais. Thiago, anuncia pro pessoal quem está aqui com a gente hoje. Maravilha, muito obrigado, Fran. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Champions Cast. A gente está com nada mais, nada menos do que a Cavaleiro Esportes, uma das super equipes da Stock Car, dentre outras categorias que trabalham. A Cavaleiro Esportes é uma equipe patrocinada por nós. E antes que você me pergunte ou que surja esse questionamento no decorrer do nosso bate-papo, porque danado a gente está patrocinando uma equipe da Stock Car também, não é, Clem? Nós estamos patrocinando uma equipe da Stock Car, da Cavaleiro Esportes, porque quando o maior esporte automobilístico da América Latina encontra a maior empresa de SaaS para o mercado automotivo em termos de tecnologia, coisas boas acontecem. E a Stock Car é uma plataforma de comunicação da nossa visão e missão de transformação digital no mercado automotivo brasileiro. Então, quem está aqui conosco hoje? A gente está com o Beto, daqui a pouco ele se apresenta, Beto, que é o chefe, diretor da equipe. A gente está com a Taline. Taline não corre diretamente na Stock Car, mas ela é incrível na categoria da Copa HB20 Mercedes-Benz Challenger. Estamos com o Marquinhos Gomes, que já foi campeão da Stock Car em 2015. Ele vai contar isso daqui a pouco. E o Denis Navarro, também, que é piloto da Stock Car. Senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos ao Champions Cast. Você está no Champions Cast, na AutoForce. Eu vou pedir que Beto se apresente e fale um pouco da própria equipe da Cavaleiro Esportes. Bom, Cavaleiro Esportes nada mais é que uma equipe que era embrionária na Stock Car e hoje já consolidou como uma equipe média, incomodando as grandes dentro da Stock Car. Buscamos aí no ano de 2023 uma performance diferente, uma equipe já consolidada, o mesmo time se repetindo, tanto na linha de patrocinador, felizes quanto os pilotos, quanto a equipe técnica, e buscamos um formato de, este ano, apostar todas as fichas na equipe e trazer, tanto na parte comercial quanto na parte desportiva e competitiva, o melhor resultado que nós já tivemos. Todos bem consolidados, falando de Stock Car, a equipe já sabendo o caminho que tem que tomar e projetada já para o ano. A Cavaleiro Esportes, ela, além da parte comercial, ela hoje trabalha com os melhores níveis de competitividade, buscando todos os detalhes para que a gente possa ter de igual para igual, tanto o Marcos quanto o Denis, quanto a equipe como um todo, carros, engenheiros, tecnologia, qualidade de entrega para que eles possam entregar na pista. Estamos no nosso máximo, estamos num ano que nós temos a certeza absoluta que vai ser o melhor ano da equipe. Tem um feeling, um sentimento disso já. Uhum. O Marcos veio para nós há 3 anos, logo depois da pandemia, e passou um ano de adaptação à equipe, nós adaptação a ele. O segundo ano, infelizmente, pelo um problema que era um problema crônico que a gente não descobria, ele pagou preço. E este ano vai vir para devolver o que nós já demos para ele, né, Marcos? Sem os patrocinadores não teríamos esse time, não teríamos essa condição de ter todo esse elenco. Do Denis não precisa falar, já é um caso antigo da equipe. Teve seus melhores resultados e a equipe teve seus melhores resultados com ele. Então já conhece a casa, já acredita na casa e já sabe que esse ano é um ano que precisamos entregar tudo de si. Então estamos prontos para 2023 com o time da Cavaleiro Esportes. Hoje faz praticamente um ano, Thiago, que nós entramos no nosso desafio, né? Uhum. Nos conhecemos num telefonema. Vamos focar do ano de 2023, aonde que, como você falou, na melhor empresa de tecnologia e site de entrega de venda de automóvel virtual, com uma das melhores equipes se juntando a vocês e fazendo disso, sim, o melhor negócio comercial, potencial de performance. Nós temos pessoas, temos qualidade, temos patrocinador, temos equipe para entregar tudo isso. Agora é entregar o dever de casa. Beto, e a Cavaleiro Esportes não está apenas na Stock Car, né, cara? Você é uma multiplataforma de categorias. Taline está aqui hoje, mas eu gostaria que você explicasse as outras categorias que a Cavaleiro Esporte atua. Como é que alguém se torna dono de uma equipe de corrida? E aí depois a gente vai para a Taline, para o Marcos e o Denis também, dizendo como é que alguém se torna piloto também de uma categoria como as que vocês atuam, joia? Thiago, muito parecido com uma empresa que sai de uma startup, de uma ideia diferente de alguém, é o que eu usei de modelo de negócio no meu ecossistema. Se você for pelas linhas normais, como uma pessoa se torna um dono de equipe, você tem que nascer dentro do automobilismo, crescer dentro do automobilismo e virar um dono de equipe.
É uma faculdade que vem desde os 6, 7 anos. E o meu foi um modelo startup. Eu montei um ecossistema para criar uma base comercial e tanto favorecer o patrocinador não só com a publicidade, sim com o triângulo de negócios, com a busca de clientes satisfeitos, clientes potenciais dentro do automobilismo, essa busca e essa troca, a ponte de fazer a ligação entre as pessoas, em criar experiências. Não é só um anúncio no carro. Como eu te disse no primeiro dia que eu falei com você, nós não somos um anúncio. Nós levamos tudo que nós temos para dentro da casa do cliente ou do patrocinador ou do interessado. Com isso, o patrocinador tem na manga para o cliente, como se fosse um dono da equipe. Ele tem a liberdade da equipe de jantar com os pilotos, de participar com os pilotos. E esse ecossistema ele funcionou e ele funciona até hoje. É assim, se você não está feliz, você não precisa pagar. É simples assim. Então não tem multa contratual, não existe faca na garganta. É assim, só fique se tiver bom para você. Isso você dá a possibilidade de a pessoa entrar e não você se tornar um vendedor. E sim você se tornar uma pessoa que coloca ele na experiência, ele gosta de falar, eu quero continuar. E as outras categorias que você me perguntou, elas vêm agregadas a todos esses negócios. A gente vai abrindo um leque para o lado da experiência com mulher, que a gente passa a ter a Thaline, que tem uma história de vida no empoderamento feminino, as disputas com o quanto o mercado é difícil para uma mulher no meio do homem. Isso também na prática comercial é muito grande, essa dificuldade da mulher. Esse ecossistema que a gente vem mostrando para o mundo. E até legal essa pergunta, sabe, Thiago? É uma pergunta que veio a calhar sobre uma reunião que eu tive ontem com os donos da Stock Car, onde que eles falam que esse modelo de negócio é o que funciona. Os modelos ultrapassados não tem mais. O old school, os dinossauros, acabou. Eles ficam só naquela mesmice e o mundo se atualizou. E nada mais é que essa ligação Cavaleiro Esportes e AutoForce, que busca outro tipo de negócio e coloca ele em prática. E aí, Thaline, tudo bem? Tudo bem, Thiago? Um prazer estar aqui novamente no podcast de vocês. Você perguntou como que nasce um piloto, né? Talvez para o Denis e o Marquinhos, depois eles vão contar um pouquinho da experiência deles, mas a minha, eu sempre conto... A maioria dos pilotos sempre tem um interesse no automobilismo, né? E eu não nasci com esse interesse. Foi gerado do meu pai. Meu pai sempre foi amante de automobilismo e ele teve a oportunidade de comprar um kart, mas de início era pro meu irmão, tenho um irmão mais velho, então eu já nasci tendo um pouco desse preconceito que o automobilismo é só para homem, né? Quando ele comprou, eu tive o interesse de andar, eu falei, tem um kart aqui, por que não andar? Mas era assim, uma curiosidade mesmo de início, e a minha paixão, ela nasceu ali naquele momento que eu tive a oportunidade de sentar no kart e acelerar. A adrenalina ali tomou conta e nasceu aquela pulguinha ali, e aí eu falei, não, é isso que eu quero pra mim. Eu sempre fui muito ativa, sempre gostei muito de esporte, mas até então não gostava de automobilismo, e aí começou a crescer aquela vontade de me dedicar, eu comecei a participar de corridas, e foi o meu início nesse formato. Hoje já tenho 14 anos que eu tô no automobilismo. Caramba. Comecei no kart e agora, né, já vou fazer o meu 4º ano na categoria de turismo. Dei início na Copa Shell HB20, comecei a minha carreira no turismo através, né, da Copa Shell HB20, e ano passado a gente acabou ingressando na Mercedes-Benz Challenge, buscando, né, um caminho, buscando traçar uma meta para que um dia eu possa, pensando numa Stock Car, pensando numa categoria a nível profissional mais alto. Excelente, muito obrigado. Denis Navarro, e você? Como diabos você foi chegar nesse mundo das corridas, cara? Conta aí pra gente. Prazer estar aqui com vocês no podcast. Para mim, Thiago, é uma história um pouco diferente, né? Comecei um pouco tarde. Normalmente o automobilismo, como a Thaline falou, Beto, a gente tem todo um ritual e é certo, né? De gerações de família, como o Marcos vai explicar um pouquinho. E o meu foi um pouco diferente. Meu pai era fã de automobilismo, mas não praticava. E aí ele que me colocou no meio, colocou com kart, já tinha meus 14 anos.
ingressei nas competições, assim, muito rápido, praticamente de um ano para o outro, participando de campeonatos brasileiros de kart. Logo que eu comecei no automobilismo, eu tive uma grande perda, né? Eu perdi meu pai, e aí veio a grande dúvida, né? Era meu grande incentivador, e falei, pô, continuo, não continuo, o que eu faço agora, né? E aí veio a decisão minha, da minha família, de falar, pô, eu sempre gostei muito, sempre foi meu desejo, e era um desejo do meu pai também. Então a gente falou, pô, vamos entrar de cabeça nesse negócio. E aí fiz Fórmula no Brasil, fui em 2007, 2008, fiz Fórmula 3 Sul-Americana, 2009 corri nos Estados Unidos de Star Mazda, que era uma categoria como se fosse acesso à Indy Light, né? Era Star Mazda, Indy Light e depois a Indy. Tive algumas oportunidades lá, só que eu também nunca larguei os negócios, né? Meu pai sempre foi proprietário, ele fundou uma empresa, uma distribuidora de medicamentos, e quando ele faleceu, eu tinha 16 anos, meus irmãos assumiram o negócio e eu também assumi nos negócios. Então, eu sempre ficava naquela lacuna, né? Vou correr, vou trabalhar, vou correr, vou trabalhar. E quando eu estava nos Estados Unidos, eu ia e voltava para as corridas, não conseguia me dedicar igual os pilotos lá do campeonato se dedicavam lá, treinando e tudo mais, e aí eu decidi, falei, pô, tem uma categoria no Brasil que é profissional, eu posso ingressar nela, fazer todo o treinamento para ver se eu consigo me ingressar nela, e voltei em 2010 para o Brasil, para correr de Stock Light, corri um ano de Stock Light, e em 2011 já ingressei no Stock Car principal, né? Então aí, nesse meio caminho, eu vim conhecendo pessoas, conheci o Beto ali para 2014, se eu não me engano, é um grande parceiro meu. Então, tô na Stock com uma paixão imensa, gosto, e ao mesmo tempo eu tento conciliar com os negócios, né? Meus patrocinadores sempre também, temos patrocinadores, apoiadores que eu acho muito bacana, de outros ramos, mas tenho muitos patrocinadores do ramo farmacêutico também, que é como o Beto falou, a gente acaba fazendo negócio, acaba fomentando uma roda, girando de um formato que fique bom para todo mundo, né? Foi aí que eu tô na Stock Car hoje, queria também agradecer o Beto aí pela oportunidade de mais um ano junto com a Cavaleiro. Acho que o Beto explicou um pouquinho a história da equipe. A equipe cresceu, vem desenvolvendo, e eu não tenho dúvida que a gente está preparado aí para fazer um excelente ano junto com a Auto Force. Uau, é isso aí. Marquinhos Gomes, e aí, cara? Você que já é um velho conhecido desse mundo, como é que você foi parar onde está hoje? Bom, fala Thiago, Clênio, Taline, Betão, Denão. É um prazer estar aqui no Championcast com vocês, falando da nossa equipe e de automobilismo, que é o que a gente mais gosta. É isso aí. Acho que dentre todos aqui, o mais privilegiado, né? Eu acho que estava no autódromo dentro da barriga da minha mãe. Meu pai foi aí um dos maiores pilotos aí do automobilismo brasileiro, né? De Stock Car, de marcas, das competições dentro aqui do país, frequentava os autódromos desde pequeno. Mas, infelizmente, a minha mãe não gostava muito do esporte, e hoje, na minha época, né, da minha geração, os pilotos começavam com 8, 9 anos no kart, no máximo 10, os filhos de piloto, né, a grande maioria, e a minha mãe deixou começar só com 13. Então, foi ali um longo caminho até convencer ela que realmente era isso que eu queria fazer da minha vida. Teve algumas idas escondidas no kartódromo com meu pai, mas sempre uma busca muito grande, porque ela não gostava do esporte, né? Tinha um certo risco. Eu acho que hoje, com toda a tecnologia que o automobilismo teve aí, principalmente dentro da batida do Senna, as coisas ficaram bem mais seguras. Então comecei no kart com 13 anos, vim ali fazendo os campeonatos de São Paulo, né? O paulista, também o brasileiro, e ingressei na Fórmula Renault. Cheguei a ser campeão paulista e nacional de kart. Mas era sempre muito difícil, porque eu morava em Ribeirão Preto e não na capital, então não podia faltar da escola porque a mãe não deixava, então era sempre uma logística muito difícil para mim no kartismo. Depois, quando eu mudei para a Fórmula Renault, com 16, 17 anos, as coisas começaram a ficar mais sérias para mim. Eu já sabia que tinha algum potencial para sonhar mais alto, e tentamos aí durante 2, 3 anos a carreira de Fórmula. Cheguei para a Europa, na Itália e para os Estados Unidos. Fui vice-campeão da Fórmula Renault norte-americana, mas faltou um pouquinho ali de apoio para tentar. Dava para continuar tentando a carreira internacional, mas veio um grande convite de correr no ano de 2006 na Stock Light, uma equipe muito consagrada na época, que era a JF, e eles já iriam me pagar um salário, inclusive, na época. Então, eu com 20, 21 anos de idade, batalhando naquela carreira de Fórmula, morando fora,
Meu pai tem a tradição, meu irmão corria na época também de Stock Car, resolvi aceitar o convite e entrei de cara nessa categoria que é maravilhosa, fantástica, super competitiva, uma dificuldade enorme de conseguir andar na frente, até internacionalmente. Hoje a Stock Car tem essa repercussão, né? Vem alguns pilotos correndo aqui na corrida de dupla, uma vez por ano, com tantos pilotos também ex-Fórmula 1, de Rubinho, Massa, o Tony Kanaan, que veio da Fórmula Indy. A categoria é vista internacionalmente como uma das categorias de turismo mais fortes do mundo. E eu comecei na categoria em 2007, fui, se eu não me engano, 4º lugar. Em 2008 eu fui vice-campeão, perdi por 1 ponto para o Ricardo Maurício, meu companheiro na época. De lá para cá conseguimos, né, conquistar o título de 2015, quando eu corria para outra equipe, uma equipe que eu fiquei durante 4 anos. E ingressei na Cavaleiro Esportes em 2020, justo naquele ano complicado de pandemia, né? A gente fez uma temporada completa em só 6 meses, né? Fizemos 8 ou 10 etapas em 6 meses, então foi bem complicado para mim a adaptação. A gente sabia que tinha alguma coisa ruim, mas não sabia o que, e não tinha tempo para corrigir. 2021 já foi um ano forte, metade do ano bem forte, fomos competitivos. Se eu não me engano, terminamos como 3º colocados nos pontos, né? Era uma simulação, não valia nada, mas fomos para 2022 bem confiantes. Começamos o ano super bem em Interlagos, chegamos a vencer uma corrida do Rio de Janeiro, mas fui penalizado pela aquela polêmica da bandeira amarela, onde mais tinha ali a performance, né? A gente sabia que tinha o carro competitivo. Depois fizemos também, foi um momento grande do ano passado, marcante do ano passado, que foi a pole position no Velo Park na chuva. Infelizmente tinha alguma nuvem negra em cima da gente na segunda metade da temporada, cara, que os resultados não aconteciam, os pontos não eram levados das etapas, mas a performance estava ali. E infelizmente até o final do ano foi assim, a gente não conseguiu levar os pontos em comparação ao carro que a gente tinha, os pilotos que a gente tem, e isso fez com que a gente tivesse também um final de ano até começar a temporada aqui, algumas reuniões dentro da equipe com os engenheiros. Muita coisa vai mudar ali, o empenho de todo mundo vai ser dobrado para que a gente tenha, e eu tenho certeza que a gente vai ter o nosso grande ano aí dentro da categoria. Pegou a visão aí, Clênio? Tá na mesma visão, pessoal. Performance, equipe, eficiência, otimização. Então, pessoal, muito obrigado pelo pitch de vocês e compartilhar conosco a experiência. O tema de hoje é performance e resultados, e tem tudo a ver com o mundo de corridas, tem tudo a ver com o mundo do empreendedorismo e tem tudo a ver com o que a gente chama de corrida das vendas online. Eu queria começar dando uma contextualização de maneira bem ampla, né? O que é performance, no final das contas? É a capacidade de alcançar um resultado com eficiência e com eficácia, né? O nosso bate-papo vai girar em torno disso. A gente vai lá no automobilismo, vai ficar fazendo alguns paralelos com o universo tech, o nosso berço aqui, e o tech também está em todo lugar, mas enfim. Eu queria perguntar para os pilotos, quais são os pontos de performance que vocês mais trabalham antes de uma corrida? Então, eu acho que é um conjunto, né? São vários fatores. Vou começar falando. Existe o pré-corrida, né? Toda a preparação que é necessária para que a gente chegue preparado lá na corrida. Então, tem todo um treinamento físico, alimentação, é toda uma rotina que você tem que encaixar, que você tem que ter mesmo, porque nós somos atletas, né? Exige o esforço físico, todo esse desempenho que a gente faz durante os dias, né? Pré-corrida, e muito treinamento com carro, treinamento com simulador, estudos dos traçados das pistas, tudo isso acrescenta e faz com que a gente tenha uma performance melhor no final de semana de corrida, né? O trabalho pré-corrida, hoje em dia, a Stock, ela te exige você chegar muito bem preparado para um final de semana de corrida. Acho que a maior dificuldade que a gente tem na categoria é que nós não podemos treinar. Para você pegar no carro, você vai lá na equipe do Beto, senta no carro e fica imaginando. Então, a gente não pode ter um treino com o carro, desenvolver o carro. O final de semana de coisa passa muito rápido. Uma das situações que a gente acaba tendo essa dificuldade, como superar isso, né? Eu acho que é estando em constante contato com o automobilismo. Junto com o Beto, a gente fez um plano de treinamento de kart, que é o Six Speed, né? O kart que mais simula um carro de corrida pela velocidade dele, a sensação dele, te ajuda a preparar muito. A Thaline também faz os treinos com a gente. Eu tô até um pouco parado, tô até me programando com o Beto
para voltar um pouquinho para esse treino, porque eu acho hiper importante para você chegar no final de semana da etapa e já tá mais solto, vamos falar assim, tá mais dentro do final de semana de corrida. Hoje o automobilismo é um esporte de alto custo, né, vamos dizer assim. A gente tem que, todas as equipes, todas as categorias, aí o Betão pode complementar um pouquinho depois, que tá mais por dentro das equipes, tende a tentar segurar um pouco o custo. Então, faz com que não tenha treinos intertemporada, pré-temporada. Hoje, os nossos treinos do final de semana, eles são na sexta-feira, no sábado a gente já corre no domingo. Estamos vendo a Fórmula 1 agora fazendo um teste pré-temporada de 3 ou 4 dias para análise do carro e tudo mais. Mas antigamente a Fórmula 1 mesmo, ela tinha 20 dias de treino no ano. Hoje em dia ela tem os 4 testes pré-temporada, se eu não me engano, um no meio e um no final. Então isso é para contenção de custos do automobilismo mesmo. O carro, a categoria Stock Car decidiu seguir por esse caminho e hoje nós não temos nenhum teste a não ser dentro das 12 etapas do calendário anual da Stock Car. Eu sempre me preparei na parte física dentro da academia, como todos os outros pilotos, mas também gosto de jogar tênis. A maior dificuldade que a gente tem dentro de um carro de Stock Car é um calor, é muito quente. Em algumas corridas como Goiânia no final do ano, ou outras praças, Velocitar, a temperatura interna do cockpit chega a 70, 75 graus. Quanto mais você fizer esporte no meio-dia, ali com o sol bem quente ali na cabeça, eu acho que é a melhor preparação que a gente pode ter para encarar as corridas de Stock Car que são realmente muito exaustivas para o piloto, ainda mais nos últimos 2 anos que colocaram praticamente uma corrida de 1 hora dentro aí dessa sauna que é o carro da Stock Car. Mas a gente tem alguns elementos que ajudam, tem um ar-condicionado ali no capacete que ajuda um pouco, mas também na metade da corrida ela já está quente. A água dentro do carro, que é super importante. Em relação à preparação psicológica, eu gosto de estar sempre, pelo menos durante o final de semana de corrida, comendo bem e dormindo o mais cedo possível. Logo depois dos jantares da Autoforce, que tem virado rotina para a gente nos finais de semana de corrida. É muito legal estar junto com os clientes, que a maioria deles não conhecem a categoria, e a gente pode apresentar de uma forma bem exclusiva, né, de como funciona. Também a gente acaba conhecendo mais gente, é bom para o relacionamento aí de todos, e também antes das corridas estar o mais relaxado possível, ali sem nenhum problema, tentar refrescar ao máximo a ansiedade, que é muito grande, principalmente antes das corridas, em relação a largadas. Largadas da Stock Car são sempre bem conturbadas, você pode ficar ali na primeira curva e esse é um dos piores sentimentos. Então, antes da corrida, eu sempre mentalizo bem o que eu tenho que fazer, principalmente para passar da primeira curva sem perder posições ou ganhando sem assumir nenhum risco grande. Ô Marquinhos, você falou uma coisa que é muito interessante. Eu estava na Stock Car nessa corrida de dezembro em Interlagos. Você estava falando do calor, o Denis estava lá próximo também do carro. A gente estava ali, eu acho que era o sábado ou domingo, no box. E aí eu falei, putz, ô Marquinhos e Denis, por que diabos o carro da Stock Car não tem ar-condicionado? Né? Por que não? Aí vocês falaram, cara, ar-condicionado vai puxar ali um pouco do motor e ninguém usa, ninguém quer perder performance, etc. E por aí vai. E aí, Beto, você que é chefe de equipe e também piloto, explica um pouco pra gente por que um carro de corrida é tão diferente e qual é o setup de um carro de corrida para se garantir a performance e resultados de uma equipe de um piloto. O carro de corrida, ele parte de um princípio de ele ter pouco peso para ter velocidade e performance. Tudo que é desagregador no carro e pode passar sem, que não vai dar performance, que é no caso um ar-condicionado, no caso um vidro de fato, não policarbonato. O carro ele é igual ao nosso. Se nós não formos para academia, no final do ano você está com uma pessoa de 80 quilos, está com 100, né? Fácil, né? O carro é igualzinho. Ele a cada dia ele dá uma ralada, você vai lá e pinta. Você vai perdendo um pouco a mão do peso do carro, que é aonde mais você pode trabalhar performance. Aí você vai dizer, mas então quer dizer que você pode andar com o carro mais leve que o outro? Não. Quanto mais espaço você tem para trabalhar no peso, você tem mais aonde jogar um peso para o lado ou jogar um peso para o outro, diferente de você limitar o seu carro. Exemplo, o carro tem que pesar com o piloto 1.385 quilos. Nós temos nosso carro hoje 30 quilos abaixo e temos que colocar lastro no carro. Então, nesse lastro, nós trabalhamos aonde a gente quer mais trabalhar o peso, se é para o lado esquerdo, se é para o lado direito. Então, nós podemos fazer estratégia com combustível para poder pôr
o combustível de peso. Então tem muita coisa a se trabalhar quando você economiza peso. O ar-condicionado, você vai lá e trabalha e coloca onde você quiser, mas quem vai pagar o preço é você. Aí é aquela questão, piloto, você prefere ficar com arzinho ou tomar 2 dessa? É uma questão de escolha. Então, pra você ter uma ideia, o Denis e o Marcos usam um peso de 5 quilos no carro, que é o ar-condicionado particular dele, não é do carro, que vai na cabeça, é um acessório, e é uma briga entre nós e eles para ficar sem o ar-condicionado, porque é bom, eles não desmaiam, mas 5 quilos do carro, ele é uma performance que realmente é 5 aqui, é 2 ali, é 3 aqui, e realmente você não tem ideia o quanto custa caro para você tirar 1 quilo do carro. O quanto custa de você ir para uma academia para você perder 1 quilo? O carro é 20 vezes mais em valores, porque você é limitado a muitas coisas. Voltando um pouquinho da parte performance do que vocês falaram, a performance da equipe no final de semana, como o Denis e o Marcos falaram, nós não podemos treinar no carro da Stock Car, mas nós desenhamos o melhor modelo para que a gente chegue próximo, que é no kart shifter, é no simulador da Stock Car, no tênis, tá sempre na ativa. O carro de corrida, quando ele termina uma corrida, que é o setup que você falou, nós temos um formato que se chama set down. É conferir se o que nós aplicamos no carro chegou na oficina igual. Se o carro não mexeu nada do setup que nós aplicamos para que a gente tivesse a performance. O engenheiro acredita no setup, mas se o carro tiver com alguma folga, um amortecedor com uma folga, um freio não preciso, esse set down que você vai fazer na equipe pós-corrida vai mostrar para nós aonde nós aplicamos o que nós queríamos, só que à medida que o carro vai andando, ele vai cedendo. E aí ele mostra o custo que você tem que não deixar as coisas fadigar para que o carro esteja no lugar que nós colocamos e termine no lugar que nós colocamos. Porque não adianta nada. Essa é a diferença de uma equipe grande e de uma equipe que está lá para ser coadjuvante. Porque você pode colocar um carro da Stock Car gastando 2 milhões no ano. O nosso custo é 4 milhões no ano. Por quê? Porque uma rótula, uma embreagem, qualquer coisa do carro tem que estar em alta performance, tem que estar em alta. Não adianta você colocar um vendedor dentro da sua empresa que ele tem um problema dentro de casa e ele vai transferir isso dentro do teu negócio. Não adianta, e é a mesma coisa, não adianta a gente pôr o piloto e querer que ele faça o melhor tempo se a peça não está dando tudo dela. O que é o custo de uma equipe de corrida? Ela é tudo o que você puder gastar. Ela não tem limite. Tudo. O carro tem mais de 1.500 itens. É um dos pontos, Thiago, que é importantíssimo, acho que falando da sua empresa e falando da Stock Car, que é o que dá a liga, é nós não voltarmos de uma corrida com um problema e voltar para a próxima com o mesmo problema. Você tem que atuar rápido, você tem que atuar no seu time, atuar no problema, e se você tiver outro problema, que seja outro, mas o mesmo você não pode cometer. Você não pode cometer 2 erros de pit stop iguais, você não pode cometer 2 erros de soltar uma porca ou de qualquer coisa parecida. Então, o lado que linka a empresa de vocês e a empresa que tem alta performance é você checar logo o erro, checar logo, já atuar nele, já tampar e tirar da sua frente. E aí, esse é meus olhos no negócio. Não ter conversa fiada. Não adianta enganar piloto. O piloto fala, eu errei ali. Fala, você não errou, nós vamos identificar o erro era no carro. Ou assim, você errou. O carro estava perfeito e você cometeu esse erro. E assim nós vamos minimizar nossos erros e fazer com que esse time entregue tudo para quem está nos assistindo e nos Sensacional. Perfeito, Beto. Eu acho que os paralelos entre os negócios que você fez foi de maneira muito bem colocada, né? Eu daria um enfoque aí para essa questão do peso-potência, né? Que a gente está trabalhando num produto novo que a gente está chamando de Layout Turbo, que é uma versão dos nossos sites e e-commerce que ele foi feito do zero para ser performado, porque é a mesma dinâmica. Então a gente passou a trabalhar com peças customizadas, digamos assim. Então os códigos foram todos refeitos para tirar o máximo possível de cada bit, porque a gente entende que isso conta, e o engraçado é que também é uma unidade de tempo, né? O KPI é tempo, porque cada segundo de experiência do usuário num site, num e-commerce, isso se traduz em uma venda ou uma não venda, né? Porque o usuário não tem paciência, o usuário não pode se frustrar com as interações, o usuário tem que ter resposta rápida, e o nosso foco é entregar o máximo de eficiência possível, porque a gente sabe que se não entregar essa eficiência, a gente perde a oportunidade. Então é muito legal ver esses paralelos. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso depois, mas eu quero voltar pro automobilismo, que é o mais divertido dessa conversa. Enquanto vocês falavam de setup, de ajuste, eu estava até comentando mais cedo aqui com o Thiago sobre um filme que muito provavelmente vocês conhecem, uma Rush,
que é a história da rivalidade entre o Niki Lauda e o James Hunt, que saiu agora que eu falo, sabe, 2013, 2014, é um filme muito legal. E quando vocês falavam disso, eu só lembrava do Niki Lauda, né? O Niki Lauda, para quem tá ouvindo e não conhece, foi tricampeão mundial de Fórmula 1 entre os anos 70 e 80. Ele sofreu um acidente em Nürburgring, mas voltou a correr depois. Acabou sendo o diretor da Mercedes, mas enfim, é uma figura super conhecida do automobilismo. E ele ficou famoso por ser especialista em fazer o acerto do carro, né? A galera considerava que ele era genial. E por outro lado, o James Hunt, que era o rival dele na época, não chegou a ser tricampeão, ele foi campeão, salvo engano, só uma vez, é um inglês. O pessoal trata ele como se fosse o último piloto romântico da Fórmula 1. Eu até separei umas fotos, tem uma foto do James Hunt que é muito famosa, que é ele depois de um GP, eu não lembro se ele ganhou o GP, mas ele sentado em cima do carro, com uma cerveja numa mão e uma moça bonita na outra, né? E ainda tava fumando um cigarro. Então, ele tinha um perfil mais bonachão. Então, a gente tinha o nerd técnico lá, que era o Niki Lauda, que sabia de tudo sobre o carro, cada mínimo detalhe, e ficava, enfim, brigando madrugada dentro com os mecânicos para fazer o acerto de acordo com a visão dele. E tinha o James Hunt, que chegava para correr e, sem dúvida nenhuma, não estava tratando tão bem da academia ou das noites de sono antes do GP. E a minha pergunta é, para os pilotos, vocês podem se acusar entre si, mas qual de vocês é mais Niki Lauda e qual de vocês é mais James Hunt? Essa eu não quero começar falando, não. Não, tô brincando. Eu acho que cada um tem seu perfil, né? Acaba que entra muito no estilo de vida, né? Hoje eu falo... A Thaline é mais o Hunter. Não, mentira. A gente tem uma seriedade, né, na nossa profissão. E claro que tudo é equilíbrio na vida, né? Cada um tem seu entendimento aí. É o que eu falei, a gente tem que ter uma rotina de treinamento, porque o que eu faço hoje na minha vida reflete no meu profissional, né? Antigamente era mais aberto, assim, hoje o nível profissional é gigantesco. Quem assiste mesmo a série da Fórmula 1, você acompanha, você vê a vida de um piloto, né? A gente tá ali lutando por milésimos de segundo, então toda dedicação faz diferença. Então, realmente é um estilo de vida, né? Que você acaba incorporando. E eu acredito muito nisso, que a minha dedicação vai ser o meu resultado lá na frente. Então, eu levo uma vida light. Entendi. Tá bom. E você, Davis? O mundo mudou um pouco, né? A gente vê... não sei aonde que eu vi esses dias falando que acho que foi um dos últimos pilotos raiz, vamos brincar assim, né? Hoje em dia, a rede social, as coisas acontecem numa velocidade muito grande. Pô, não tô aqui pra julgar quem tá certo e quem tá errado, né? Acho que cada um tem seu jeito de viver e se ele conseguiu conquistar tudo que conquistou do jeito que ele conseguiu, pô, tava errado? É difícil falar, né? Então eu sou um cara mais reservado, mais família, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo eu acho que hoje em dia o pessoal se prepara mais, né? O pessoal tem uma preparação mais profissional do negócio. Antigamente eu acho que era uma questão... mais esse old school de chegar lá, pô, vamos lá sentar, correr, ver o que acontece. E existe hoje em dia também, não é que não exista, mas eu acho que é mais fechado, vamos dizer assim, esse núcleo de quem parte de um lado um pouco mais despojado, né? Ei, pergunta polêmica essa de Clênio, viu? E você, Marquinhos? Também eu acho que, na verdade, hoje em dia, um James Hunt não sobreviveria dentro do grid nem da Fórmula 1, nem da Stock Car. São outros tempos, né? Naquela época era bem mais romântico. A gente está falando do que anos 70, né? Hoje tudo se profissionalizou muito, né? Imagina os patrocinadores vendo seu piloto com uma lata de cerveja e um cigarro na mão. Acho que ele fazia isso até antes das corridas, tem um pouco no filme também. Então tudo se profissionalizou muito, os pilotos hoje têm que ter uma preparação física, alimentação, diferente do que era nessa época. E falando um pouco de mim também, tô bem também reservado, não gosto tanto de festa, gosto, mas não é o que eu gosto mais de fazer hoje em dia, tá mais com a minha família, treinando fisicamente. Mas de vez em quando tomamos, eu e o Denis, um vinho ou uma cerveja, geralmente para comemorar aí algum bom resultado da pista. É muito interessante a analogia que a gente pode fazer. A nossa plataforma criadora de showrooms digitais, a nossa plataforma de marketing digital se chama Autódromo.
a conta de um cliente dentro do autódromo, até porque o autódromo tem várias concessionárias, grupos econômicos e montadoras lá dentro, a conta do cliente no autódromo é como se fosse uma equipe. E os sites que esse cliente tem, um site da Fiat, da Jeep, da Peugeot, Citroën, é como se fosse um carro de corrida. Quem pilota aquele carro de corrida é um gestor de marketing, é um gestor de vendas, é um coordenador de marketing, é um coordenador de vendas. E a gente tem esses estilos de gestores e diretores dentro de uma concessionária. É aquele diretor, aquele gestor que está pilotando aquele site que é um veículo, que acha que é apenas colocar um site no ar e que você vai ter a melhor performance e resultado. Você não se prepara, você não faz o melhor setup do seu site, você não faz as trocas dos itens, os mais de 1.500 itens que seu carro pode ter, ou seja, que seu site pode ter. Você não se preocupa com as métricas, você não se preocupa realmente em estudar a melhor maneira possível para você vencer essa corrida das vendas online. Da mesma forma que vocês se preocupam muito com a carga de um carro, 1.500 quilos, tirar daqui, tirar dali e etc. Há concessionários, por exemplo, que cadastram 5, 10, 15 bandas e nem se preocupam, por exemplo, com o tamanho daquele conteúdo que vai deixando o site mais lento. Há concessionários, por exemplo, que não se preocupam em cadastrar as ofertas, os produtos, os serviços, trabalhar com SEO, uma série de outras coisas para permitir que esse carro seja super competitivo dentro dessa corrida que tem centenas de outros carros atuando. Então é muito interessante quando o Pleno levanta um ponto como esse de Nick Lauda ou James Hunt, porque há dois tipos também de gestores de marketing, vendas e concessionários. Aqueles que acham que é só colocar um site no AI, vai ganhar, vai gerar leads, vai gerar vendas. E há aqueles outros gestores que não. Tem que ter performance, tem que ter metodologia, tem que ter indicadores, tem que ter mensuração, tem que ter treinamento, tem que ter acerto. E isso é muito, muito legal. Na verdade, Clênio? É a mais pura verdade. Parecia uma pegadinha a pergunta, mas eu queria puxar mais para a parte dos acertos. Mesmo de Nick Lauda é o que a gente teve de melhor ao longo da história da Fórmula 1. Mas faz todo sentido do universo. Para onde a gente olhar nessa estrutura toda de marketing digital, a gente tem que ter, e assim como nas corridas, assim como na Stock Car, tem que ter esse profissionalismo, né? Acabou a época dos românticos, não é só você ficar sentado no showroom da sua concessionária esperando entrar um passante e comprar seu veículo. A concorrência não permite que isso aconteça. Assim como num ambiente de competição atual, que é mega, mega acirrado, você não pode se dar o luxo de não se preparar adequadamente todos esses âmbitos que a gente passou aqui, desde um preparo físico, um sono para você ter a mente mais limpa durante a corrida, até o acerto do carro. O Beto estava falando do lastro no carro, eu falei, nossa, que coisa fantástica. Porque isso, obviamente, deve variar de traçado para traçado. Vocês mexem nisso durante o fim de semana? Mexe, né, no caso, mas quem define para que lado a gente vai colocar mais ou menos lastro? Esse papel é mais do engenheiro, né? O engenheiro que prepara o carro tem todo um estudo da pista e sabe o circuito é horário, anti-horário, e aí ele sabe se o peso do carro tem que ficar mais do lado interno, aí ele vai equilibrando, né? Normalmente do lado esquerdo do carro, como já tem o peso do piloto, o engenheiro ele sempre quer fazer o contrapeso fazendo ali do lado direito. Então, pelo acerto do carro, ele quer jogar um pouco de peso para a traseira do carro. Vai muito do engenheiro isso aí. Você falou bastante do Nick Lauda em relação aos acertos, né? Na época, realmente, ele era um expoente nesse quesito. Mas também hoje, com a profissionalização do esporte, existem engenheiros que, na verdade, a maioria dos engenheiros, 95% deles, não gosta que o piloto se intrometa no acerto do carro. Então, depende muito de qual engenheiro você está trabalhando no respectivo ano. O piloto, cada vez mais, tem interferido menos no acerto, porque também a tecnologia em relação a sensores de velocidade, de telemetria, os engenheiros conseguem ler tudo o que acontece para um carro, e eu acho que sempre quem tem que dar a palavra final é o piloto, tá? Principalmente se ele tiver experiência. Você falou em tecnologia, Marcos. Como é que funciona a relação do piloto com essa eletrônica toda que a gente tem hoje? Eu estava vendo um vídeo, um negócio completamente não relacionado com automobilismo, era sobre velejar. O cara estava lá explicando a dinâmica dele com um veleiro moderno. E era um senhor já com, sei lá, 70 anos. E ele estava contando que ele compete com a tecnologia do veleiro, no sentido de que ele tem um radar para detectar mau tempo, essas coisas, e ele tem toda a experiência analógica, digamos assim, de velejar. Então ele lê o clima, ele lê o tempo para saber que à frente, tantos quilômetros à frente, vai ter uma tempestade, vai ter um clima que ele deva evitar. Aí o que ele faz é comparar a predição dele, com base no tempo, com a predição da máquina, com a predição do radar. Eu acho que na corrida deve ter muito disso. Os engenheiros estão lá na telemetria conferindo tudo, eventualmente se comunicando com vocês para fazer os ajustes
possíveis ou para definir uma estratégia ali para aquele pedaço da corrida. No fim das contas, é o piloto e a pista. Como é que funciona isso? Depende da situação. A gente, dentro da corrida, trabalha em contato com o engenheiro no rádio, né, praticamente todas as voltas. A Stock Car ainda não tem a telemetria ao vivo para dentro do box, então, ou seja, os dados de telemetria só são puxados do carro quando o carro está no box, não é ao vivo como é na Fórmula 1, nas categorias de Gran Turismo, mas o contato é muito grande com o engenheiro. Se ele passar qualquer tipo de informação ou de ordem, a gente tem que seguir 100%, porque a partir do momento que o piloto começa a ou desconfiar de alguma informação ou não fazer o que a equipe ordena, as coisas ficam complicadas, tanto no quesito relacionamento quanto depois para os resultados futuros. Então todo mundo está na equipe ali, tanto eu quanto o Denis, a gente confia em todos os engenheiros que estão lá, e quando é passada alguma ordem a gente faz, e ali dentro do carro a gente não tem tempo de tentar ser de outra forma. Todo site, todo showroom ou loja virtual possui a área de telemetria, que é a área de dashboard, que são os indicadores principais da saúde e eficiência do seu site em termos de geração de leads ou venda de produtos, nesse caso veículos, acessórios e serviços, né? Então, é como eu falei agora há pouco, o piloto é o gerente, é o coordenador supervisor daquela área de marketing e vendas. Os engenheiros desse carro, desse site, somos nós, a equipe da AutoForce, que provê toda aquela tecnologia, faz as atualizações necessárias, a calibragem e faz inovação com relação àquele carro, que nesse caso é o site da concessionária. Então, a analogia é muito boa, porque nós, como os engenheiros, a gente provê o melhor carro, com a melhor tecnologia, com os melhores acertos. E o concessionário, em termos de gerente daquele carro, ele precisa fazer a pilotagem, buscar o pódio, mas sempre dar o feedback para os engenheiros e ler toda a telemetria que é disponibilizada para ele fazer suas críticas e observações. E no final do dia, equipe e piloto realmente buscarem a vitória, né? Eu gosto muito de brincar, meus queridos pilotos, que administrar uma concessionária é a mesma coisa de administrar uma equipe de Stock Car. Porque para você ganhar, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter o melhor piloto, e você tem que ter também metodologia, você tem que ter tática, né? Imagina você ter o melhor carro, o melhor piloto, mas não tem estratégia, não tem tática, não tem metodologia. Ou vice-versa, você tem metodologia, você tem carro, mas não tem o melhor piloto também para poder buscar a performance daquele veículo. Então é muito semelhante esse mundo. Não é que cá estamos junto com vocês para levar essa visão de performance, resultados e transformação digital. Não é isso mesmo, Cleber? É isso, mais uma reiterada em cima do conceito de alta performance, né? A gente falou do James Hunt, do romantismo, e não tem para onde. É uma dinâmica de profissionalismo, na verdade. Não tem nem como uma resposta ser diferente daqui que foi. Tem uma pesquisa do Google que aponta o seguinte resultado, que é um tanto quanto alarmante quando a gente olha para a realidade dos sites do segmento automotivo de um modo geral, que é o que a gente conhece, que a gente tem dados para comparar. Essa pesquisa do Google, ela aponta que para cada 1 segundo de delay no tempo de carregamento de um site ou e-commerce numa interface móvel, no telefone, a taxa de conversão cai em 20%. Ou seja, para cada 100 pessoas que acessam aquele site procurando um veículo, com o intuito de comprar um veículo, para cada 1 segundo, 20 pessoas vão embora. Você vai multiplicando isso. Então, quando a gente fala em performance, é algo que é crucial para definir o sucesso ou o resultado de uma presença online, né? É crucial. Isso existe porque, de novo, a gente vive num mundo mega dinâmico, até fora das corridas também, né? Então, a nossa atenção está sendo disputada o tempo inteiro por N agentes. Então, tem a rede social, o WhatsApp bipando ali, Netflix chamando para assistir uma série, e a mente da gente fica para lá e para cá. Então, eventualmente, você está fazendo alguma coisa, se você não tiver o estímulo para continuar de maneira rápida, de maneira eficiente, você vai fazer outra coisa, vai buscar uma outra alternativa. Por esse aspecto, é crucial que a gente tenha uma estrutura performática. Tanto que foi até um foco da AutoForce nos últimos trimestres, está culminando agora no lançamento de um novo produto, que é como se fosse a versão fórmula de um layout de um site online. Então, super performático. Então, trazendo alguns números aqui, já fazendo o jabá, a gente mais do que dobrou a performance dos nossos sites em ambiente desktop. Na verdade, essa versão do site. A gente está fazendo aqui internamente a apresentação para os clientes, fazendo essa analogia com a corrida, inclusive. A gente fala, cara, você vai para um circuito, você tem duas opções. Você vai correr no circuito de SUV
ou você vai correr no circuito de Fórmula? Depende, você quer ganhar? Se você só quer dar uma volta, se você quer ir no modo turismo, você pode. Só que você não vai ganhar. Então você vai no conforto, tem todos os recursos possíveis e imagináveis ali dentro, só que se o seu objetivo é performance, não é uma escolha muito sábia. Então a gente está trazendo essa opção para os clientes. O cliente que está mais focado em performance, especialmente as que são geradas via tráfego direto, a gente está oferecendo essa solução. E então está mais de 100% no ganho para o desktop, mais de 130% no ganho para mobile. Então, esses números que eu citei do Google, eles estão obliterados. A gente está com um resultado muito, muito interessante. Então, a gente está com quase 60% de ganho em cima da média da concorrência. Naturalmente, a gente monitora os nossos concorrentes a respeito desses KPIs, a gente tem os números ali e o resultado está flutuando em cima disso, o que torna a nossa solução a mais performática do mercado. Então, se você quer um site para ganhar uma corrida, vai com a Autoforce, que é seguro. Talino, você que corre na categoria da Copa HB20 e da Mercedes-Benz Challenger, o que esses carros têm que os carros tradicionais não possuem, por exemplo, em termos de ganho de performance? E você que pilota tanto carro de rua quanto carro de corrida, qual é a principal diferença entre eles em termos de guiar, em termos de como eles são feitos para os seus respectivos objetivos? As duas categorias, né, elas são um pouco diferentes. Diferente também da Stock Car. Vamos falar primeiro da Copa Shell HB20, né? O HB20, a ideia é trazer muita relação com o carro de rua mesmo, só que ele é todo modificado. Mexe na motorização para ganhar mais desempenho. O carro de corrida, ele tem que ter toda a segurança. Então, a gente tem toda a estrutura Santo Antônio. Estruturalmente, ele é muito diferente. Mas nisso, a categoria ela tem uma ideia de aproximar o público dos carros, né, que são amantes do HB20. Então, a gente traz algumas características de carros de ruas. Por exemplo, o pneu. O pneu ele é um pneu radial. É o pneu igual quem tem um HB20 de rua. Então, assim, em termos de corrida, ele acaba sendo um pouco menos... A performance é menor, né, devido a utilizar um pneu radial, porém, a gente se adapta, todos os pilotos é igual, né, todo mundo usa o mesmo pneu, e a gente se adapta ali e corre com o HB20 assim. Então, tem muito essa interação, né, na Copa Shell HB20. Mas, claro, foi o que eu falei, ele é todo modificado, trazendo uma performance maior. E já a Mercedes, algumas etapas que eu fiz anterior, utilizava pneu slick. No caso de chuva, daí passava um pneu de chuva, mas a gente já conseguia ter um pouco mais de performance, trazendo esse pneu slick, né? E aí agora, para esse ano, eles trouxeram um pneu radial também, então aí muda toda a adaptação, porém ele é todo modificado também, tem um pouco mais de cavalos, né, de potência no motor, e o carro ele precisa aguentar esse desgaste, né, da corrida, porque realmente a gente tá ali, ambas as categorias são no formato de 2 corridas por etapa, então, pensa, nós corremos ali 20 minutos, 20 minutos no limite, então o carro ele precisa ter esse desempenho e ele precisa estar preparado para suportar volta a volta no limite, exigindo o máximo de cada peça, de tudo. Então, acho que seria isso das categorias. Diferente um pouco da Stock Car, né? Que aí muda mais a estratégia, ali a gente tem um setup um pouco mais limitado para trabalhar. Nesse segmento de marketing digital e vendas online para concessionárias, a gente tem alguns tipos de sites, assim como tem tipos de categorias e veículos. Então, a gente tem sites que a gente chama de folders digitais. Então, são sites que parecem aquele folder que você recebe assim no sinal. Você acessa, basicamente você não consegue interagir, você não consegue encontrar o que procura e acaba sendo até um desserviço com o consumidor que está procurando ali um veículo. E, pasmem, esses tipos de site ainda existem. A concessionária que quer ganhar essa corrida das vendas online, mas está correndo, por exemplo, com um carro de rua dentro de um autódromo tentando ganhar uma categoria como essa, não vai ser bem sucedido. Aí a gente tem uns sites que a gente chama ali de sites institucionais. Não são folders digitais, mas é um site que fala assim, quem somos, a história da nossa família, fala de alguns produtos que possui, mas o cliente ele não consegue interagir, preencher um formulário, cotar, simular, agendar, até mesmo comprar. Então ela é muito restrita com relação a isso, ou seja, não tem todos os equipamentos necessários para permitir que o piloto vença essa corrida e muito menos a equipe. Aí nós temos o que a gente chama de sites comerciais.
Aí são sites que já tem alguns formulários, já tem alguns produtos mais bem organizados. Então você já começa a entrar na categoria assim de base um pouco mais preparado. Mas aí quando a gente fala do showroom digital, que é a proposta da AutoForce, aí sim é um carro de corrida, super performado, que foi feito justamente para vencer na categoria e permitir que os pilotos de alta performance consigam obter o máximo resultado que eles possuem. O que nós estamos fazendo agora, meus queridos pilotos, é transformando esse showroom digital em um veículo ainda mais potente. É um veículo que é mais leve, ele é mais rápido e tem toda a tecnologia necessária para permitir que essa concessionária seja campeã nessas corridas de vendas online. O autódromo permite que o dealer cadastre scripts externos como chats, que configure pop-ups, insiram uma série de outras ferramentas, ou seja, que bote um ar-condicionado lá dentro do carro, que depois coloque, sei lá, uma geladeirazinha para poder esfriar a água e botar um lanche lá dentro. Então, o autódromo permite essas coisas. Afinal de contas, a plataforma também de vocês permite que vocês insiram coisas lá que vai dar mais conforto para vocês, vai deixar o carro mais bonito, por exemplo, se vocês vão botar uma pintura, alguma coisa do gênero, ou até mesmo uma asa, que é mais legal, só que isso não vai trazer performance de nada. Então, o autódromo permite isso. Mas o site, você precisa estar pensando da seguinte maneira: você quer ter um site bonito, cheio de frufru, e carregado de scripts e outras ferramentas que acabam não gerando valor, mas você quer colocar mais por ego, ou você realmente quer um carro super performado que vai ter o que você precisa, para que você gere mais leads e vendas para poder ganhar essa corrida, né? Então esse é o nosso foco em termos de showrooms digitais, a plataforma autódromo que cria e permite que o dealer administre esse conteúdo. E agora com a nova atualização dos nossos carros da Stock Car e as nossas próprias versões também na Mercedes-Benz Challenger e HB20, isso vai ser possível. E eu coloco mais uma vez uma analogia como essa, pessoal, é porque há diversos tipos de sites, como a gente falou agora, mas também há sites com propósitos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem sites do tipo landing page, que para permitir a criação de uma oferta, e essa oferta ela é exclusivamente focada em fazer com que o cliente converta naquele produto. Ela não permite que você vá para a parte de serviços, peças, agendamento, etc. Então é como se fosse uma categoria bem fechada para aquilo. Aí a gente tem outros tipos de site, que são sites, por exemplo, de seminovos, e ele é completamente diferente, mas o foco é permitir que a concessionária vença mais naquela categoria. Então a gente consegue fazer analogia de tipos de site com tipos de veículos e categorias, e também estratégias relacionadas a se você realmente quer ser um vencedor ou se você quer tentar vencer uma categoria com carro de passeio. No fim das contas, a moral da história é: escutem os engenheiros. A gente tem um time de atendimento ao cliente, eles são especialistas, né? Eles existem para ajudar os nossos clientes a operarem esse carro de corrida. E aí, como o Thiago falou, tem vários cenários, depende muito da estratégia de cada um. Então, eventualmente, um cliente vai ter fit com um motor mais potente, outro vai ter fit com um contexto mais luxuoso e menos potência, enfim. Tem essa analogia aí que a gente vai para todos os lados, mas a gente tem os nossos engenheiros aqui para ajudar os nossos clientes a definir o que é melhor para eles, o que vai gerar mais resultado. Inclusive com excelente telemetria, tem muitos dados aí para apoiar esse processo de tomada de decisão. E aí, Thiago, escolhe um cliente nosso que pilota muito bem um autódromo para a gente colocar um vídeo aqui, o pessoal conhecer e ter noção do potencial de uma máquina boa na mão de um bom piloto. Rafael Salido, ele é diretor do grupo Provence, ele também é piloto, viu, pessoal, da Gol Turismo. Se não conhece, vocês vão conhecer ele agora. E ele é nosso cliente com o autódromo, pilotando cerca de 4 sites para as marcas que ele possui dentro do grupo. Em 4 meses, nós conseguimos aumentar em quase 200% a produção de leads na plataforma. Meu nome é Rafael Salido, sou diretor do Grupo Provence. Estou há quase 10 anos aqui na nossa empresa. O Grupo Provence é composto por 4 marcas que nós temos dentro do nosso line-up. Atuamos com a marca Honda, Hyundai, Peugeot e Citroën. Com a chegada da AutoForce, nós conseguimos crescer em quase 200% o aumento de leads dentro das nossas plataformas. Capturamos mais de 5 mil usuários em média nas nossas marcas. O nosso maior gargalo era investir e não conseguir mensurar os resultados. E o autódromo nos trouxe a possibilidade de organizar melhor todo esse tráfego interno, onde a gente descobre tudo aquilo que é orgânico e tudo aquilo que é patrocinado dentro dos canais que a gente investe. A taxa de conversão
de cada site ficou assim acima do que se é considerado. Cada isca que tem dentro do nosso site, cada ferramenta, hoje está muito mais didático e com gatilhos que fazem com que o cliente possa mergulhar. Ele hoje desenvolve de uma maneira muito mais didática o interesse pelo cliente gerar um lead e cair para o nosso funil de atendimento. A AutoForce nos trouxe um contexto de muito cuidado com o posicionamento digital da concessionária, tanto no departamento de CRM quanto no atendimento dentro do showroom. Então isso nos faz estar sempre atentos às coisas que estão mudando. E eu considero esse benefício fundamental. Vemos muitos parceiros no mercado que não se preocupam em movimentar as ferramentas no sentido de provocar o concessionário a se desenvolver. E o time de CS da AutoForce fazem um trabalho sensacional. Eles têm, inclusive, mais tempo para nós do que nós para eles. Todo o processo de onboarding foi sensacional. Eles colocaram para nós uma equipe à disposição no processo de implantação, no processo de integração dos colaboradores e uma assistência contínua para que as ferramentas possam funcionar devidamente. A gente tem uma facilidade muito grande de manusear qualquer alteração através de um único local, todas as nossas marcas. Então, padronizou todo o processo de alimentação do showroom digital, todo o processo de implementação foi perfeito nesse sentido. É uma coisa que é fundamental dentro desse contexto do autódromo, do showroom digital, o SEO. E a AutoForce, ela está sempre monitorando tudo que a gente imputa dentro do showroom digital e faz com que a gente corrija essas falhas que provocam a redução do desempenho de captura de leads na plataforma. Nessa corrida das vendas online, é fundamental que tenhamos uma ferramenta de showroom digital que seja didático, que atenda todos os públicos, e a AutoForce ela consegue compreender as diferenças de público e conseguimos assim ter um desempenho muito bom. Exemplo disso que a empresa tem as parcerias que tem hoje no mercado. Momento Pit Stop. Denis, eu queria que você compartilhasse conosco uma corrida memorável na sua vida. Na Stock Car, para mim, foi a corrida do milhão de 2020. A gente estava num período de pandemia, sem ter a certeza que ia voltar as corridas, não ia. E não foi o meu primeiro pódio na categoria, mas foi um pódio muito importante ali, chegar em segundo lugar numa corrida tão memorável ali, tão marcante. Sem dúvida, na Stock Car foi a corrida do milhão de 2020. Marquinhos, e para você, qual foi a corrida que vai ficar ecoando na sua mente? Tem uma ruim e uma boa, né? As duas ficaram bastante na minha mente. Uma foi uma perda do campeonato de 2008 por 1 ponto. E a segunda, o título de 2015, evidentemente, foi o meu momento mais feliz aí de toda a minha carreira até agora. Taline, e você? Para mim foi a etapa, primeira corrida que nós tivemos no Velocitar da Copa Shell HB20 em 2021, que eu conquistei a pole position na minha categoria, então fui a primeira mulher a conquistar uma pole position dentro da Copa Shell HB20, primeira e única até o momento. Uau. E aí foi um final de semana nas duas corridas também que eu conquistei o pódio, peguei um 4º lugar e um 5º, então foi um final de semana muito marcante para mim, muito especial, que tá gravado para sempre. Incrível. Muito obrigado, pessoal, por compartilhar. Aqui no nosso escritório da AutoForce, tá eu e o Thiago aqui, a gente colocou a senha das várias redes do Wi-Fi fazendo referência a uma corrida, né? E a senha de visitante daqui é Interlagos 2008. Foi aquela corrida que o Massa perdeu na última volta em Interlagos, na chuva. E pra mim, foi a corrida mais memorável, assim, que eu assisti, mais empolgante. Falei, meu Deus do céu, mão na cabeça, em pé, assim, pro lado da televisão. E aí a minha pergunta é, qual foi a corrida, como fã, como alguém que estava assistindo, na visão de vocês aí, vale qualquer categoria, a corrida mais memorável que vocês assistiram? Bom, pra mim, eu acho que foi uma corrida, assim, porque é uma referência mesmo, é uma inspiração que eu tenho na Bia Figueiredo, e foi, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas foi quando ela venceu uma Corrida das Estrelas, que sempre passava na TV aberta. Como estava sendo meu início, né, no automobilismo, eu tinha ela até hoje, né, muita inspiração, uma mulher ali ganhando
de vários feras que estavam competindo com ela, então realmente foi muito memorável, muito marcante ver uma mulher conquistando o primeiro lugar. Primeiro até falar da Thaline, eu acho muito legal isso que ela tá falando, porque a gente teve a oportunidade de já disputar com a Bia na pista, e a gente sabe o talento que ela era, disputava de igual para igual, e daqui a pouco a Thaline vai estar lá no estoque batendo roda comigo e com o Marquinhos, hein, Thaline? Então, esperando, hein? Esse é o objetivo. Estaremos. Bom, Thiago, eu assim, de Fórmula 1, eu tenho muitas lembranças ali na época do Rubinho. Eu peguei a fase ali que assistia muita coisa do Senna, só que não lembro tanto. E aí veio o Rubinho com aquela expectativa, pô, o cara vai despontar, e ele teve diversas corridas, então eu lembro muito ali dos momentos que ele vencia as corridas. A gente sabe que o Rubinho ele tem uma fama, acho que de torcedor brasileiro, que sempre acaba muitos elogiando, só que sofre algumas críticas também, e acho que ele, a performance que ele tem, hoje em dia ainda, a performance que ele ainda continua tendo, o amor dele pelo automobilismo é uma coisa que me inspira, assim. Eu vejo ele após corrida, eu acho que eu venho para trabalhar, eu nem penso muito em corrida, eu vou ver ele tá treinando no kartódromo. Então ele é um cara que se dedica muito e é muito apaixonado pelo automobilismo, e isso acaba me inspirando bastante. Não uma corrida única, mas a dedicação e o amor pelo automobilismo que ele tem. Foi campeão ano passado com 50 e não sei direito quantos anos, mas é bem legal. Eu tava lá embaixo no paddock e eu filmei ele levantando o troféu, chorando como sempre, né? Que ele é bem chorão e bem emotivo, mas foi muito divertido. E você, Marquinhos? Na verdade, foi o primeiro momento que eu lembro de corrida, de assistir Fórmula 1 mesmo. Foi 1990, 89 foi quando o Prost bateu nele, dessa eu não lembro. Mas em 90 eu lembro como se fosse ontem. Meu pai reunia alguns amigos do condomínio ali para assistir as corridas, e eu lembro todo mundo levantando, gritando, xingando. Então me marcou aquilo, todo entusiasmo ali de quem estava assistindo. Foi, para quem não sabe, foi aquela vez que o Senna largou na pole no GP de Suzuka e colocaram Prost para largar no lado mais limpo da pista. Ele não teve dúvida, o Prost entrou na curva, ele não tirou o pé e bateu acelerando no Prost, os dois saíram da corrida e ele se sagrou campeão daquela temporada, dando troco na temporada anterior. Então, até hoje, quando eu vejo no filme do Senna, que repete aí várias vezes na televisão, ver essa cena me lembra do meu primeiro contato com Fórmula 1, que eu tinha 5 anos de idade. Imagina, ficou realmente bem marcado para mim. Momento Treino Livre. Galera, a gente está indo para o Treino Livre. Aqui a gente fala sobre dicas de filme, produtividade ou qualquer coisa que você acha que pode agregar valor na vida dos nossos ouvintes. Thaline, eu queria começar por você mais uma vez. Que dica de produtividade, de livro, de filme ou até mesmo alguma curiosidade que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes? Eu gosto muito de assistir série, tudo que envolve automobilismo. Então acho que fica a dica, principalmente Fórmula 1, que saiu Drive to Survivor. É muito legal de entender, porque você assiste um pouco dos bastidores, de como é o ambiente, né, do automobilismo, assim, que tem os seus glamours e os seus perrengues também. Então acho muito legal, porque é uma visão que abre mesmo para quem não tá sempre ali no meio. Eu vou deixar essa dica para os nossos amigos, colegas aqui. Muito obrigado. Tentar fugir um pouco do automobilismo, que a gente vem buscando bastante, que eu assisti um filme esses dias de um quarterback da NFL. Ele demorou tanto para conseguir o lugar dele na NFL, ele não foi draftado como eram normalmente todos os jogadores, ele chegou tarde e virou uma lenda, foi campeão do Super Bowl, e mostra um pouco da perseverança, da persistência, da pessoa não desistir e saber que o esporte ele é tão difícil conquistar, né, chegar lá, mas se a pessoa persiste, ela chega. American Underdog, que é do quarterback Kurt Warner. E você, Marquinhos, que dica você gostaria de compartilhar conosco? Eu não sou muito bom para lembrar de filmes, então vou pegar o que me marcou mais aí dos últimos tempos, né? Vai em 2022, que foi o filme das irmãs Williams, do tênis. Chama, se eu não me engano, King Richards, que era o pai dela. Na verdade, o filme é do pai delas, focado nos pais, e
como ele conseguiu, com tanta dificuldade financeira e tudo mais, ir para um esporte que até então era praticamente só de pessoas brancas, não tinha negros, e eles quebraram todo esse tabu, conseguiu. Uma filha foi vários anos campeã do mundo, e a outra foi, que é a Serena Williams, foi a melhor da história do tênis. Então, muito emocionante, e é uma lição aí de perseverança, foco de todos ali dentro do filme. E esse filme, né, Marquinhos, que você falou, quando uma pessoa planeja um negócio e vai buscar, né? Exatamente, o cara ele planejou tudo desde pensamento de longo prazo nascerem, absurdo, né? Acho que antes delas nascerem, né? Praticamente ele planejou a gravidez para isso, né? Então esse filme também é legal essa parte. Já que a gente tá falando de performance, de resultados, de gestão e etc., a minha dica vai ser de livro. Eu queria compartilhar com vocês um livro que se chama Gestão de Alta Performance. Olha aí, do Andy Grove, ex-CEO da Intel. E esse cara realmente revolucionou a maneira de como as empresas são administradas e como você pode obter o máximo de performance do seu time, das suas soluções. É um livro que eu estou lendo, é um livro que vários dos nossos heads e racers também já leram. E é atemporal, foi escrito em 1987, mas as dicas que ele dá aqui podem ser usadas para uma empresa de tecnologia como a nossa, para uma concessionária e até mesmo para uma equipe como a própria Cavaleiro Esportes. Então, fica a dica. E você, Clay, tem alguma dica de filme, série, livro que você gostaria de compartilhar conosco? Eu vou deixar o Rush aí, que eu já citei no episódio. Vocês encontram qualquer streaming. Tem o Thor como protagonista. Ele interpreta o James Hunt. O ator que faz o Nick Lauda, ele também é fantástico. Se você vê uma filmagem do Nick Lauda com o ator, cara, é perfeito. Ele imita a voz, é um negócio de outro mundo. Mas enfim, o filme é muito legal. É sobre automobilismo. Tem bons ensinamentos aí. Olhem pro Nick Lauda. Finalizamos aqui o nosso episódio especial do Champions Cast. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, Taline, Marcos, Denis, o Beto já saiu, mas também agradeço a participação dele. Realmente escolhemos a equipe certa para poder levar para a América Latina a nossa visão de marketing digital, vendas, plataformização, omnicanalidade para o mercado automotivo. E nada melhor do que, mais uma vez, um dos esportes mais poderosos do segmento automobilístico, que é a Stock Car, assim como outras categorias que a Cavaleiro representa, para poder ter esse posicionamento. Então, eu estou muito feliz pelos pilotos que nós temos e pela equipe que a gente está junto em busca desse sucesso. Beleza? E Clay, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar aqui com você, compartilhando esse episódio especial. Então, até mais, pessoal. Muito obrigado. E bons resultados para vocês. Obrigado, um prazer. Valeu, obrigado. Obrigado, Thiagão. Valeu, obrigada. Tchau. Você está no Champions Cast, na Autoforce.